Nós e o Mundo, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Dai e ser-vos-á dado. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Capítulo 5, item 26, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel faz comentários. Muitos religiosos afirmam que o mundo é o poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente, a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel que o mundo é uma escola, que o mundo é um hospital e é um lugar em que muitas bênçãos se fazem diariamente, mas muitas vezes nós não enxergamos. Ele comenta a passagem do Evangelho em que Jesus afirma que muito nos é dado e que Kardec comenta: não devemos buscar o isolamento para evitar as tentações, porque é nas provações, nas expiações que demonstraremos o nosso caráter, a nossa fibra moral. Por isso, o nobre professor Emmanuel comenta essas passagens dizendo que
as pessoas muitas vezes culpam o mundo pelas maldades, pelas tentações, se entregando a um retiro silencioso, mas perigoso, porque, por mais que nos isolemos, teremos sempre a contribuição do mundo para o nosso sustento. Ele então dá o exemplo dos escritores, dos pregadores, das pessoas que dizem que o mundo é um antro de perdição, demonstrando que todos eles, apesar da incompreensão, da discórdia, da malícia, da perversidade, recebemos todos preciosos materiais para que os leitores comprem nossos livros, para que os ouvintes escutem as nossas palavras, para que as mães nos sustentem na infância e nos tragam a nutrição confortável durante a vida para novos planos individuais. Por isso, o mundo sofre as acusações injustas desses que dizem que aqui reina o mal, esquecendo-se das inúmeras bênçãos que recebemos diariamente e das inúmeras belezas naturais que formam o nosso ecossistema, a nossa natureza. Emmanuel diz ainda que não devemos fugir ao trabalho, porque somente iremos adquirir virtudes junto do povo, junto do sofrimento. Compara então a um aluno que terminou uma faculdade. Ele não pode exigir das crianças que estão ainda na série primária que tenham a mesma compreensão dos formados. Por isso temos o dever de auxiliar aqueles que ainda se encontram em patamares inferiores, seja moral ou intelectual. O sábio só é sábio quando dissipa a ignorância. Por isso o espírita tem um dever de auxiliar e de compreender. Doemos, portanto, ao mundo o máximo que pudermos, agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação e por nos encontrarmos num planeta tão belo como o nosso, já que os desajustes e erros não estão nele, mas sim em nós mesmos. E quando dissiparmos esses erros e desajustes, encontraremos um planeta, enfim, equilibrado. Que assim seja.